Hoje é um culto de oração e eu não quero falar sobre oração, mas eu quero falar sobre fé essa noite. Amém? Para nós ganharmos tempo, vamos colocar de pé. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu quero ler apenas um versículo desse capítulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho mania, irmão, de fazer rascunho, apesar que eu não utilizo isso. Quando o Espírito Santo começa a levar para o outro lado, a gente deixa os rascunhos de lado, né? E vai para o outro lado, né? Mas eu sempre gosto de fazer, para a gente ter um norte aqui, e isso é muito bom. Lucas capítulo 18, eu quero ler apenas 3 versículos. O 6, o 7 e o 8. Tá bem? Quantos se encontraram? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler? Disse-lhe o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus está fazendo uma pergunta aqui. Quando vir o Filho do Homem, achará fé nessa terra? Amém? Querido Deus, nós te louvamos e te damos graça, meu Deus, essa noite. Pai Santo e Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa noite com meus irmãos. Obrigado por essa igreja, por este povo. O povo que clama o Senhor, o povo que tem buscado o Senhor. O povo que tem procurado, Senhor amado, fazer o melhor para o Senhor. Meu Deus, hoje é uma noite, Senhor amado, em que nós nos reunimos aqui para buscar o Senhor, para falar com o Senhor. Mas nós queremos também nessa noite, Pai Santo, que o Senhor fala conosco, fala no nosso coração. Nos ensina, Senhor amado, como nos prostrar diante do Senhor, como, Senhor amado, ter fé, como confiar no Senhor. Pai Santo e Pai querido, a tua igreja precisa, a tua igreja está vivendo momentos, Senhor amado, em que nós precisamos, meu Deus, encontrar, Senhor, uma maneira, Senhor amado, de fé, de confiança no Senhor. Uma maneira de uma fé, Senhor amado, que ela não seja aquela fé, Senhor, que seja abalada. Meu Deus, ainda nos momentos difíceis das nossas vidas, ainda naqueles momentos, Senhor amado, em que nós somos colocados, meu Deus, Senhor amado, somos colocados à espada, Senhor. Meu Deus, nós precisamos de confiar no Senhor. E essa, Senhor amado, isso o Senhor colocou no meu coração e eu quero te pedir nessa noite, me ajuda a transmitir aos teus filhos nessa noite, sobre essa palavra. Oh Deus, continua abençoando o teu povo, continua sustentando o teu povo, continua, Senhor amado, abençoando não somente essa igreja, mas todas as igrejas na face da terra. Que o Senhor os sustente, que o Senhor continua, Senhor amado, no meio da tua igreja, que o Senhor continua vendo, Senhor amado, todas as coisas, e que o Senhor continua sustentando o teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus me tocou nessa palavra aqui, e eu até falei para minha esposa, Deus nunca me chamou a atenção numa palavra, como me chamou nessa palavra a respeito de fé. É interessante que quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos que Jesus, ele ensina que Deus responde àqueles que clamam por justiça. Deus, ele atende e ele responde àquele que clama por justiça e atende rápido. Mas interessante que o texto aqui, irmão, leva, aqui uma parábola que Jesus está contando a respeito de uma viúva, em que ela chega para um juiz que não tem nenhum compromisso nem com o homem nem com Deus, e que aquele juiz não quer de maneira alguma atender aquela senhora,
Mas de tanto ela insistir, aquele juízo atende. Não é? E ele conta essa parábola aqui, e nessa parábola o texto nos leva de uma forma seguinte: olha, Deus nos atende quando nós clamamos ao Senhor, e nos atende rápido. Mas interessante aqui que nos últimos 3 versículos desse texto, né, nós encontramos aqui, mas nesse texto aqui, nos últimos versículos, nós encontramos aqui que Jesus, nesses versículos últimos aqui, ele também relata a preocupação de que na volta de Jesus, será que achará fé sobre essa terra? E eu fiquei analisando, irmão, porque que um texto diz que quando nós batemos, que quando nós clamamos, nós somos atendidos imediatamente por Deus, e logo Jesus diz, olha, e logo no texto, Jesus ele faz aqui um comentário aqui, Jesus é como se ele estivesse fazendo aqui uma pergunta, né, e não querendo resposta, ele só quer nos chamar a atenção. Ele diz, olha, vocês vão orar, Deus vai atender, mas tem uma coisa, será que essa fé vai permanecer? Será que se eu estiver orando, o Senhor, receber algo de Deus, eu vou me alegrar, mas se eu continuar orando e não receber, será que a minha fé vai permanecer? E é nisso que Jesus está colocando aqui, essa preocupação. Jesus faz uma pergunta aqui retórica, não buscando a resposta específica, mas ele aqui está dizendo aqui, olha, vocês precisam observar, vocês precisam se preocupar com a fé. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma fé genuína, uma fé salvífica, uma fé que permanece, uma fé que tem firmeza, uma fé que tem alicerce, uma fé que não é em momentos, né, de diversidade, dificuldade, que você vai deixar de crer. Porque em quem você tem crido, Ele é poderoso para fazer. Em quem você tem crido, Ele é poderoso para fazer, ainda que Ele não te atende na hora exata. Ainda que Ele não atende no momento em que você quer que Ele te atenda. Irmãos, nós estamos vivendo aí no mundo agora, nesse momento, nesse século XXI, o imediatismo, né? Tudo é rápido, né? Eu quero agora. Eu quero comprar isso agora, eu quero ter isso agora, eu não quero esperar para amanhã. Jesus, olha, me socorre porque eu preciso agora. E muitas vezes nós enfeitamos o cenário. Muitas vezes nós queremos, Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, agora, desse jeito e assim e tal. Nós queremos ensinar a Deus a trabalhar. E quando eu olho assim, irmão, essa não é uma fé genuína, essa não é uma fé salvífica. Porque a fé genuína, a fé que salva, ela é uma fé de obediência. Ela é uma fé em que nós colocamos na mão do Senhor. É como aquele leproso, né? Que teve um encontro casual com Deus, que teve um encontro casual com Jesus. Jesus vinha descendo do monte, de repente o leproso encontra com ele, e o leproso prostra aos pés do Senhor, se joga aos pés do Senhor. E o leproso olha para Jesus com toda aquela dor, com toda aquela solidão que ele estava vivendo, sendo colocado no isolamento, tirado da sua família, passando dor, a sua pele não tinha mais pele, estava na carne viva, doendo. Mas aquele leproso olha para Jesus e, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Sabe, a fé daquele homem foi uma fé em que ele é uma fé salvífica, porque ele diz, olha, o Senhor é Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, mas se o Senhor não quiser, eu vou continuar adorando o Senhor. O Senhor Jesus viu isso nele. O Senhor viu isso nele, dizendo, olha, se o Senhor me curar, eu vou continuar acreditando que o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não me curar, eu vou continuar acreditando que o Senhor é o Filho de Deus vivo. Sabe, Jesus conhece, irmão, os desejos do nosso coração, do nosso pensamento. Então, aquela fé é uma fé salvífica, porque crê no Senhor. Independente da situação, eu creio. Sabe, independente da situação, que o Senhor faça ou não faça, eu estou crendo
no meu Senhor, o qual eu escolhi, o meu Deus, o qual eu tenho certeza que no momento que Ele quiser, Ele vai fazer aquilo que eu tenho pedido a Ele. Né? Então Jesus, irmão, ele se preocupou com isso. Né? O texto aqui diz essa preocupação de Jesus. O texto diz: será quando o Filho do Homem voltar, achará fé sobre essa terra? E eu te pergunto nessa noite, como está a sua fé? Como está a sua fé diante do Senhor? Se você tem orado, Deus tem atendido você, talvez a sua fé está firme, né? Mas se você tem orado ao Senhor e você tem colocado as coisas na mão do Senhor e ainda Ele não tem atendido você, como está a sua fé? Como está a sua fé? E é sobre isso, irmão, que eu quero que nós entendamos nessa noite, como nós devemos fortalecer a nossa fé. Como que nós devemos fortalecer a nossa fé para que em momentos difíceis da nossa vida, nós vamos passar, a dor vai estar em nosso corpo, as coisas afligindo a nossa vida, mas nós estamos com alegria porque nós estamos esperando no Senhor. Nós colocamos na mão do Senhor. E quando nós colocamos na mão do Senhor, e quando a fé que nós colocamos no Senhor, ela é uma fé de obediência, ela é uma fé salvífica. É uma fé que, independente da minha situação, eu tenho alegria no Senhor, porque eu sei, olha, eu estou crendo naquele que tem salvação para mim. Amém? A fé tem que ser contínua, assim como o dia a dia, a noite a noite. Como é que o dia a dia, a noite a noite? Se nós ver aí um pouquinho de escuridão no meio do dia, não é um dia completo. E se eu vejo no meio da noite um pequeno pedaço do dia, a claridade no meio da noite, não é uma noite completa. A nossa fé tem que ser como o dia a dia e a noite, constante no Senhor, firme no Senhor. Nós precisamos disso, porque se nós não tiver essa fé contínua no Senhor, nós estamos correndo um grande risco de não receber aquilo que nós pedimos no Senhor, e muito menos ter salvação. Mateus capítulo 24, versículo 13, ele sugere que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa fé ela tem que ser constante. E isso implica que a fé precisa ser mantida, mesmo eu recebendo ou não recebendo de Deus no momento em que eu peço. A fé precisa ser mantida. Porque esta fé, quando eu mantenho essa fé no Senhor, é uma forma de que eu creio no meu Deus. É uma forma de que eu confio no meu Deus. É uma forma que eu escolhi esse Deus e eu coloquei toda a minha confiança nele. Independente se ele me dá na hora que eu estou pedindo ou se ele me dá em outra hora. Mas a minha fé tem que ser constante no Senhor. Irmão, a nossa fé, ela precisa ser constante e contínua, porque a nossa salvação no Senhor depende da nossa fé. Às vezes nós falamos, não, mas eu coloquei algo na mão do Senhor, e tenho orado, e Deus não tem me respondido, e as pessoas têm se perdido. As pessoas têm se perdido nisso, e se perdendo nisso, ela perde a confiança no Senhor. E se ela perde a confiança no Senhor, a salvação dela está em risco. Ela pode perder a salvação, sabe? E é por isso que a nossa fé, ela tem que ser uma fé contínua, aquela fé como dia a dia e a noite. E nós não podemos fugir disso. Jesus nos leva a refletir sobre que a fé precisa ser mantida também nas dificuldades. Jesus nos leva a refletir que essa fé, a fé que eu oro ao Senhor e eu recebo e que eu estou alegre, mas ela também precisa ser mantida nas minhas dificuldades, em momentos difíceis em minha vida, porque isso é crer, isso é confiar mesmo no Senhor, isso é eu fazer uma escolha de Deus e falar, olha, independente se o Senhor me dá ou não, eu estou com o Senhor. Isso não nos dá direito à salvação, isso nos conduz à vida eterna, sabe?
E nós precisamos disso. Lá em Hebreu diz que a fé é o firme fundamento, a convicção da realidade das coisas que esperamos. Olha, eu não recebi ainda, mas espero. Eu pedi algo ao Senhor, não recebi ainda, mas estou esperando. Eu já toco nele. Isso é confiar no Deus. Isso é ter a certeza de que esse Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir. Irmão, o que nós não podemos fazer é estar dentro da igreja, cultuando ao Senhor, muitas vezes adorando ao Senhor, e quando nós colocamos algo na mão do Senhor, nós duvidamos. Como é que você adora um Deus? Como é que você vai adorar um Deus que você sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e momento da sua vida que você coloca algo na mão do Senhor, você não tem fé para sustentar, para esperar e para dizer: Senhor, o Senhor vai entregar na minha mão, porque Ele é Deus, Ele fez promessa para mim. Se nós vem à igreja, adoramos o Senhor, em momentos difíceis da nossa vida, nós não cremos no Senhor, nós não temos fé, a nossa adoração então ela é... Eu não estou adorando verdadeiramente, porque se eu conheço a Deus e eu estou adorando a Ele, e eu sei que esse Deus pode fazer para mim, a minha fé tem que ser constante nele. Eu preciso confiar nele. E eu preciso confiar nele não é só em momentos bons. Eu preciso confiar neles em momentos difíceis que eu estou passando. Em momentos em que eu olho para a situação e não vejo saída. Eu não vejo saída. Mas o meu Deus me dá a saída. Sabe? E nós precisamos, irmão, muitas vezes no requisito fé, nós temos entristecido muito ao Senhor. Eu não estou julgando a sua fé, mas eu vejo muitos cristãos que quando a dificuldade bate na porta, não quer ser nem mais crente, não tem mais força para ir para a igreja para adorar o Senhor. É interessante, irmão, isso aí. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão peca contra o Senhor. E quando Deus chama Adão, Adão esconde de Deus. Quando as dificuldades batem na nossa porta e que nós já não confiamos mais no Senhor, nós fugimos do Senhor. E eu vejo mais ou menos parecido isso, porque quando Adão peca contra o Senhor e ele vê que ele pecou, ele vê que ele está nu, ele deveria vir correndo e se jogar aos pés do Senhor. E quando nós estamos fracos, quando nós vemos que a nossa fé já não está mais sustentando a nossa vida espiritual, nós devemos correr para os pés do Senhor, nos jogar aos pés do Senhor e pedir: Senhor, nos socorre, porque eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do Senhor. E nós fazemos completamente diferente, né? Nós corremos da presença do Senhor. Nós já não mais confiamos naquele que fez promessa. Nós já não mais confiamos naquele que pode fazer acontecer em nossa vida, né? E precisamos aprender isso. Pastor, eu preciso confiar no Senhor, o que eu devo fazer? Eu preciso confiar no Senhor, o que eu devo fazer? Conhecer a Deus, irmão. Conhecer a Deus. Sabe o que leva a nós a confiar no Senhor? Conhecer a Ele. Isso aconteceu com Abraão. A Bíblia tem tido Abraão como o herói da fé, e é. Só que segredo é esse de Abraão, naquela fé? Qual a regra da fé de Abraão? Qual que é a regra de uma fé de um homem que tem um único filho, e Deus pede esse único filho para ser sacrificado, morto? E ele, sem reclamar, sem chorar, sem lamentar, sem murmurar, ele caminha para entregar o seu filho a Deus, mesmo sabendo que o Senhor fez promessa para ele. O que nós aprendemos com Abraão? Aonde Abraão encontrou essa fé? Mas quando nós vamos estudar a respeito dessa fé de Abraão, nós entendemos que Abraão conhecia Deus.
Nós entendemos que Abraão conhecia todos os atributos de Deus. Nós entendemos que Abraão conhecia um Deus que a sua palavra não volta atrás. Nós entendemos que Abraão conhecia um Deus que a palavra dele não seria mudada. Nós entendemos que os atributos de Deus levam, que esse Deus é imutável, ele não muda. Esse Deus é poderoso, ele é sincero, ele não volta atrás. A promessa que ele fez, ele não deixa, não volta a ela. E aí nós vemos que a fé de Abraão estava sustentada no conhecer a Deus. A minha fé, ela está sustentada no meu conhecer a Deus. Então, se eu conheço a Deus, se eu sei quem que é esse Deus que me fez promessa, eu conheço a Ele, e eu sei que Ele não vai mudar, então eu confio nele. Abraão, quando ele olha para os atributos de Deus, que ele vê, olha, Deus é imutável, Ele não muda, e Deus me fez promessa através do meu filho Isaque. Abraão caminha por 3 dias, três dias de caminhada para o Monte Moriá. Nesses 3 dias, Abraão parou debaixo do árvore, foi dormir, deitou a sua cabeça, mas o texto não diz que Abraão reclamou. Sabe por quê? Porque Abraão, olha, Deus me fez promessa a respeito de Isaac. E ainda que eu suba naquele monte, ainda que Deus permite que eu venha matar o meu filho, Deus vai ressuscitar e eu vou descer com ele de lá. Sabe? Isso é conhecer a Deus, irmão. E nós precisamos conhecer todos os atributos de Deus. Nós precisamos conhecer que a palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra de Deus, ela é sustentável. A palavra de Deus, ela não vai nos deixar. Quando Deus faz uma promessa, Ele não vai deixar de cumprir na sua vida. E eu te pergunto, qual a promessa que Deus tem feito para você? Aí você, mas o Senhor não me fez promessa. O Senhor não me fez promessa pessoal a mim. Olha para a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo não só para você, mas todos aqueles que confiam nele. Todos aqueles que disse sim para o Senhor. Todos aqueles que tiveram a decisão de servir o Senhor. Ele já está na promessa. Então você tem promessa. E se você tem promessa, para que temer, irmão? O hino que foi cantado aqui agora, né? Agora há pouco, né? Para que temer? Né? Para que temer? Se quem me fez a promessa, a não ser que nós não estamos, né? Que nós aceitamos Jesus, de um ditado popular do mundo, de fachada, eu estou na igreja de fachada. Mas se eu aceitei Jesus, e eu estou servindo ao Senhor, eu tenho promessa. E se eu tenho promessa, Deus é imutável, Ele não muda. As promessas vão se cumprir na nossa vida. Nós precisamos de crer, ainda que eu não veja, ainda que eu não estou vendo aquilo que o Senhor me prometeu, ainda não estou vendo aquilo que eu estou pedindo ao Senhor, mas a fé, a palavra que diz que a fé, né, é o firme fundamento. E aonde é o firme fundamento? O Senhor. O Senhor é o fundamento. O caráter de Deus é o fundamento. A nossa fé, quando ela é fundamentada no caráter de Deus, ela tem base, ela tem estrutura, sabe? A nossa fé, quando ela é sustentada no caráter de Deus, aquilo que Ele prometeu para a minha vida, ela é sustentada. Eu posso pisar, eu não vou afundar, eu não vou cair, porque quem me fez a promessa foi o Senhor. Então, irmão, muitas vezes nós vacilamos, sabe? Na questão de crer no Senhor. Nós vacilamos muito na questão de confiar no Senhor. Às vezes nós só confiamos no Senhor quando as coisas estão boas, né? Mas eu quero nesta noite que o Espírito Santo de Deus, ele venha trabalhar no seu coração de uma forma que você venha entender que não é porque Deus não fez no momento que eu quero, ou que você quer, que Ele não deixa de ser Deus e que Ele não vai deixar você sem resposta. Porque a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é firme, a palavra dele não volta atrás. E nós precisamos confiar que o Senhor, Ele está no controle de toda a situação. Sabe? É interessante quando eu olho lá para
para Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo ele diz assim, o homem não consegue desenvolver uma fé de Deus em si mesmo. Eu não consigo. Eu preciso de conhecer. Eu preciso conhecer a palavra, porque quando eu conheço a palavra, eu conheço a Deus. E quando eu conheço a Deus, e quando eu vejo quem é Deus, a minha confiança se torna mais forte. É por isso, irmão, que nós precisamos ler Bíblia. O crente precisa ler Bíblia, o crente precisa ter relacionamento com Deus. Se eu não tenho relacionamento com Deus, a minha fé é uma fé vazia, não é uma fé salvífica, é uma fé que vem e ela vai embora, é uma fé de momento, é uma fé que eu tenho no Senhor, na hora que eu estou na emoção, na hora que eu estou em momento que eu recebo algo de Deus, mas no momento que vem essa diversidade na minha vida, ela não é uma fé que me sustenta, porque ela não está, essa fé não está baseada no caráter, no que Deus é, naquilo que eu conheço de Deus. Porque quando eu conheço a Deus e eu coloco a minha fé naquele Deus que eu conheço, esse Deus que é imutável, esse Deus que não muda, eu tenho força para passar dificuldade glorificando o nome do Senhor. Então Abraão, quando ele olha para a promessa que Deus fez para ele lá fora da tenda, né? Quando Deus leva Abraão fora da tenda e diz: Abraão, olha para o céu, quantas estrelas, não é? Essa palavra de Deus para Abraão estava relacionada a Isaac. Você será pai de grandes nações, de grandes multidões. Aí Abraão, quando olha para isso, quando olha para essa promessa que Deus fez para ele, e ele olha agora Deus pedindo o seu filho, e ele agora, como conhecendo a Deus, sabendo que através dos atributos de Deus, que Deus não muda, que Deus é fiel, que a palavra de Deus não volta atrás, ele fala: meu filho, vamos lá para o monte, vamos lá, vamos fazer o altar, né? Sobe com seu filho lá no altar. Quando ele prepara o altar, ele diz para o seu servo lá embaixo: olha, vocês ficam aqui porque eu vou subir com meu filho, vou sacrificar e nós voltemos. Nós vamos voltar. Irmãos, eita glória, é só o Espírito Santo de Deus para nos levar a uma fé genuína, uma fé salvífica. E essa fé só é possível quando nós conhecemos a Deus. Igreja do Senhor Jesus, conheça a Deus, conheça a Deus. Olha as promessas de Deus para você. Deus fez promessa, toda a palavra do Senhor. Se você abrir a Bíblia, todos os evangelhos do Senhor tem promessa. O povo de Deus tem promessa. E esse Deus que fez a promessa, Ele é poderoso para fazer cumprir. Sabe? Ainda que as coisas estão difíceis, ainda que eu olhe para a situação e diz: olha, não vai acontecer, mas eu preciso crer no meu Senhor, eu preciso crer no meu Deus, porque Ele é poderoso para fazer cumprir as promessas dEle na minha vida. Amém? A fé funciona como um alicerce que sustenta a vida espiritual, dando segurança ao crente. Essa fé, a nossa fé, ela sustenta a nossa vida espiritual. Irmão, presta atenção numa coisa. Quando nós começamos aí entrar naquela: eu não sei se Deus vai fazer, a nossa vida espiritual vai lá para baixo. Você não tem nem alegria de chegar na igreja e adorar o Senhor. Você não tem alegria de chegar na igreja e trabalhar para o Senhor. Você não tem rendimento na obra, porque a sua fé, ela está lá embaixo. Você não está crendo naquilo que fez a promessa. Mas quando eu creio, quando eu confio, quando eu conheço a Deus, eu tenho alegria de trabalhar para o Senhor. Eu trabalho com alegria, eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero alcançar vidas, eu quero trazer vidas para o reino de Deus, porque a minha fé no Senhor, ela está sustentada nele, sabe? Porque eu conheço a Ele, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, sabe?
Veja bem, um ladrão lá na cruz. Eu achei interessante uma palavra que eu vi esses dias, me chamou muita atenção. As evidências de conhecer a Deus nos leva à fé. Quando eu conheço a Deus, todas as evidências de Deus me conduzem à fé. E quando essas evidências da certeza de Deus, de que Deus faz, de que Deus é poderoso, ela me dá uma sustentação na fé, que nada vai abalar essa fé. O ladrão estava lá na cruz, 2 ladrões. Mas um desses ladrões olhou para Jesus, quando Jesus começou a falar com ele, ele olhou para todas as evidências de Jesus e disse: olha, esse homem é verdadeiro. Enquanto dizia: olha, salva você e salva nós mesmos. Ele diz: não, ele não tem culpa. Ele está aqui inocentemente. E quando aquele ladrão olha para Jesus, e ele, nas evidências dele, vê que Jesus é o Filho de Deus, ele diz: Senhor, eu creio. E naquele momento da fé, ele foi salvo. Sabe? Porque ele creu, ele confiou no Senhor. Ele sabia, ele tinha certeza que ele estava crendo no Filho de Deus. E quando nós conhecemos, quando nós vemos as evidências daquilo que nós conhecemos de Deus, a nossa fé, ela é fortalecida. Isso foi o que aconteceu com Abraão. Irmãos, quando nós olhamos para um homem que tem seu único filho, e eu fico vendo a história de Abraão, e eu fico entendendo assim: olha, Abraão não falou nem para sua mulher, porque se fala para ela, ele entrar no desespero, talvez não deixava Abraão ir, né? Mas Abraão, diz que Abraão arreia seu jumento, coloca ali a lenha, chama o seu servo, sai de madrugada, e o texto não diz que ele reclamou. Que fé é essa? Né? Nós estamos falando de filho. Quem tem filho aí sabe, né? Mas ele não reclamou. E quando eu olho, de onde vem essa fé? Não vejo outra maneira a não ser relacionamento, conhecer a Deus, né? Saber o que Deus faz e o que Deus não faz. Agora, se eu não conheço a Deus, a minha fé desaba. Se eu não conheço os atributos de Deus, o que Ele faz, o que Ele não faz, a minha fé, ela é uma fé fraca, ela não tem fundamento. A minha fé só tem fundamento naquele que me chamou, e aquele que sabe de todas as coisas, e aquele que é poderoso para fazer. A minha fé, ela precisa estar como a fé de Abraão, fundamentada em Deus. Fundamentada em Deus. Do contrário, a minha fé é uma fé rasa e não salvífica. Eu volto agora, irmão, para um jovem Estevão. Sabe por que Estevão recebeu as pedradas? Sabe por que Estevão sentiu as pedras rasgando a sua carne, a sua pele, cortando a sua carne, quebrando os seus ossos, e não negou a Cristo? Porque ele conhecia a verdade. Ele conhecia a verdade. Ele não podia negar a verdade de Cristo. Ele não podia negar a verdade de Deus. Quando a nossa fé, quando a nossa vida, nós conhecemos a Deus, nós não conseguimos negar. Quando nós conhecemos a Deus, a nossa fé, ela é constante, ela é firme, porque nós não conseguimos negar a verdade de Deus. Sabe? Então Estevão, irmão, ele estava fundamentado na fé. Ele sabia: eu vou morrer, mas eu sei por quem, em quem eu estou firmado. Sabe? Essa é a fé. E vou dizer uma coisa para você, igreja. Nós estamos caminhando para um momento que nós precisamos buscar uma fé genuína e salvífica e conhecendo a Deus. Porque cada dia mais o cinto está apertando contra os fiéis do Senhor. Jesus está voltando. E sabendo disso, o mundo em que nós estamos, que jaz no maligno, tudo conspira contra aqueles que servem o Senhor. E aí a dor vem, as perseguições vêm, e nós precisamos de conhecer o Senhor
manter a nossa fé firme, fundamentada no Senhor, para que nós não vacilamos, né? Para que nós não vacilamos, para que nós não nos perdemos, para que nós nos tornamos firmes no Senhor, para que nós possamos caminhar firme com o Senhor, esperando aquele dia de entrar na glória do Senhor. Amém? Então, a nossa fé, a fé que nós estamos vivendo hoje, aí muitas vezes nós colocamos assim, a fé, eu preciso ter fé só para receber de Deus. Não, a nossa fé é que nos conduz à salvação. Eu preciso ser fortalecido nessa fé, porque é a fé que nos conduz à salvação, né? Nós precisamos de conhecer a Deus, fundamentar a nossa fé no Senhor, caminhar com o Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso, sabendo que todas as promessas do Senhor, ela não volta vazia, ela não vai ficar sem resposta, e nós precisamos estar firmes no Senhor, caminhando com o Senhor, na firmeza do Senhor, e com alegria no Senhor, ainda que venham as dificuldades da nossa vida. É muito bom, né? Confiar no Senhor quando tudo está bem, né? Não, pastor? Quando tudo vai bem, quando a conta lá no banco está, né, pastor? Quando a conta está assim, igual a conta do pastor, né? Lá no banco, assim, vamos confiar, né? Mas, irmãos, precisamos confiar em momentos difíceis. Precisamos confiar. Essa é aquela fé que nós recebemos de Deus, aquela fé que nós conhecemos que nós podemos confiar, é um fundamento. É aquele fundamento que nós possamos confiar no Senhor e que nós não vamos ficar sem resposta nela. Amém? É interessante, irmão, que a palavra diz que essa fé, quando nós aceitamos a Cristo, ela já foi plantada em nosso coração. Ela foi plantada em nosso coração. A fé, ela precisa ser regada. A fé, ela precisa ser aumentada em nossas vidas. E a fé vai aumentar no momento do nosso relacionamento com Deus. No momento em que nós lemos a Bíblia, no momento em que nós oramos a Deus, no momento que nós fazemos consagração a Deus, no momento que nós damos mais atenção à vida espiritual. Eu ando preocupado nesses dias, sabe por quê? É muitos crentes despercebidos da vida espiritual. Já viu isso? As pessoas só oram a Deus quando está dentro da igreja, as pessoas só oram a Deus no momento difícil, as pessoas só oram a Deus quando está no meio de crente, sabe? As pessoas não têm uma vida espiritual, irmão, constante. Isso é uma preocupação. Sabe por quê? Isso é falta de relacionamento com Deus. E quando eu não tenho relacionamento com Deus, a minha fé é vazia. Eu tenho uma fé fraca. Mas quando eu busco um relacionamento, conhecendo mais e mais o Senhor, né? Eu estou ali alimentando, cultivando a minha fé. E quando vem os momentos difíceis, eu estou firme no Senhor. Nós precisamos disso. Eu estou perdido na hora. É ali, pastor, termina que horas? Já foi? Terminou? Amém. Amém, irmão. Então, irmão, nós precisamos, sim, para que nós tenhamos uma fé fundamentada no Senhor, nós precisamos de conhecer Ele. Conheça o Senhor. Irmão, Deus é poderoso. E a palavra dele, quando eu até digo para os irmãos, estuda mais sobre os atributos de Deus. É maravilhoso quando nós conhecemos os atributos de Deus. Os atributos de Deus vai nos fazer entender quem Ele é. Abraão conhecia isso. E quando Abraão conhece isso, ele fala, olha, eu estou tranquilo, sabe? Eu vi aqui que Deus, olha, a palavra dele não pode... Deus fez promessa para mim de me dar um filho. E esse filho, desse filho ser uma grande nação, ele não vai tirar meu filho, não. Eu vou lá, ainda que eu mate meu filho, ele vai ressuscitar ele, eu venho com ele. Irmão, isso é confiar, é uma fé que nós precisamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé?